O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. O nosso abraço fraterno a vocês que estão aqui essa noite com a gente para aprender um pouco mais sobre o Evangelho, nos ligar cada vez mais a Jesus, a nos ligar também ao nosso eu ideal, que com certeza a gente sempre fala isso, né? Quando a gente vem atrás da casa de paz e amor, ou a gente vem atrás da casa espírita, ou a gente busca Jesus, com certeza a gente busca não só o alívio dos nossos sofrimentos, das nossas preocupações e das nossas aflições, né? Como ele sempre diz, bem-aventurados, a gente vem aqui também para aprender, né? Para refletir, então que a gente possa, nessa noite de hoje, juntos aqui aprender, refletir sobre como tem sido a nossa jornada até então, de que maneira a gente pode fazer para recalcular aquelas questões que ainda não estão muito bem resolvidas, e a gente usar o Evangelho, a gente usar as obras espíritas para nos pautar, que é sempre um caminho certeiro, não é fácil, a gente sabe, mas é o melhor caminho que a gente tem à disposição. Então, a gente também sempre dá, né, as boas-vindas àqueles que vêm aqui à nossa casa pela primeira vez, o nosso abraço caloroso e o nosso convite que é sempre muito verdadeiro e muito sincero para que a gente possa estar aqui outras vezes. É um momento sempre de reflexão, sempre de estudo, e que a gente dividindo cada um aqui as suas questões interiores, através da oração, a gente com certeza vai nos renovando e vai conseguindo a cada quarta-feira sair um pouquinho melhor daqui do que quando a gente entrou. A gente tem os nossos recadinhos de costume e a gente sempre reforça, gente, por favor, desligar os celulares. Aproveitar esse momento até o início propriamente aqui das leituras e da palestra, para que a gente mantenha esse campo sempre bem equilibrado, bem harmonizado, e assim com o celular desligado fica sempre muito melhor para todos, né? A gente também tem a quinzena dos pais na livraria do Paz e Amor. É um momento bem legal, porque todos os títulos, né, desde 28 de julho começou, até agora dia 11 de agosto, a gente vai ter todos os títulos novos lá na livraria dos livros, com 15% de desconto. Então é uma boa oportunidade aí para a gente presentear os pais, para a gente incentivar, estimular os pais, para se aprofundar. É sempre um convite importante também, além da gente vir aqui na palestra, além da gente se esforçar para mudar, a gente tem uma base que vai nos auxiliando, é sempre importante. E a leitura é sempre essencial para isso, né? O desconto não é cumulativo, vale lembrar. A gente tem títulos lá ali de livros a partir de R$12, eles parcelam até 3 vezes e outras condições também. E, além disso, a gente tem o livro do mês, né? Vamos lembrar que todo início de mês, todo mês, a gente tem um livro que não é com 15% de desconto, é com 20% de desconto. Então a gente já tem um livro lá, um outro livro, uma outra possibilidade com 20% de desconto, que inclusive já vou me adiantar aqui, dar um spoiler para vocês, que é a palestra da noite, tá bom? Para aqueles que também já pensaram em fazer um curso, a gente tem um curso que iniciou agora na última semana, que é o Ciclo Básico do Espiritismo. São 4 meses de curso, é um curso introdutório à doutrina espírita, então é uma oportunidade legal para introduzir
o assunto, os temas da codificação espírita. A gente tem horários nos sábados, às 15 horas, e nas terças-feiras em 2 horários, ou às 15 horas ou às 20 horas. Então, uma oportunidade também para a gente continuar alcançando aquilo que a gente busca. Para o trabalho da noite, a gente vai contar com a nossa amiga Lica para a leitura do Evangelho. A mensagem, a Alexandra vai fazer por nós a leitura do livro, né, de mensagens. A prece de abertura, a Graça Souza vai fazer por nós. E a nossa palestra da noite com o nosso amigo Alexandre Ribeiro. Ele vai falar para nós sobre o livro do mês, que é o livro Ação e Reação, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Um ótimo livro, uma ótima oportunidade aí da gente aprender. As vibrações a Laurice vai fazer por nós. E a prece final, Humberto. Que a gente possa ter uma boa noite, um bom início de trabalho, que todos possamos aproveitar. Boa noite a todos. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições, item 6. Mas, se há males nessa vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem a possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sobre o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Boa noite a todos. Do livro de mensagem Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Em paz. Se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acende. A voz da maledicência não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Faze o bem e não te preocupes em advogar em causa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita a compaixão. Não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escutes quem te procura para denegrir os outros. Se queres viver em paz, não assimiles o golpe da perturbação. Senhor Jesus, mais um dia estamos aqui unidos, com nossos pensamentos calmos, tranquilos, serenando os nossos corações. Que possamos, Senhor Jesus, em uma sintonia amorável e receptiva, receber o tratamento de que cada um aqui já adentraram desde o portão, já se encontra em tratamento. Que os nossos irmãos tarefeiros, na sua luz divina, os envolva. Que o Senhor, na sua infinita bondade, nos dê paz, luz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Acho que tá bom, obrigado. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos envolva, nos abençoe e possa inspirar minhas palavras
para que eu possa trazer um pouco desse livro tão bacana que a diretoria de doutrina propôs para nós no mês de agosto. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a Alessandra e toda a equipe pelo convite para estar aqui com vocês e poder conversar um pouco aí sobre as obras literárias da doutrina espírita, que são muito ricas. E hoje nós vamos falar sobre o livro, que acho que está aqui até no telão, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, que é o livro Ação e Reação, que é o 9º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ao todo são 13, ele é o 9º. E o que esse livro vem nos trazer de tão interessante para que possamos estudá-lo, refleti-lo? Primeiro vamos lembrar um pouco dos dois companheiros que nos trouxe essa obra, Chico Xavier, que acho que dispensa comentário, mas foi o talvez maior representante da doutrina espírita no país, médium, uma pessoa que pautou sua vida na caridade. Ele publicou mais de 400 obras, revertendo tudo para assistência social, para caridade. Através de parcerias com o Espírito, devido à sua mediunidade, ele nos trouxe diversas obras e de diversos assuntos muito importantes para que realmente possamos conhecer um pouco da doutrina espírita, da vida espiritual, de cada um de nós, sempre propondo a caridade e o autoconhecimento. Ele foi, em 81, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos num evento realizado pelo SBT. E André Luiz, que é o espírito que traz essa obra junto com Chico Xavier, ele foi médico aqui na Terra na década lá de 40, só que ele, apesar de médico, ele acabou se descuidando um pouco da sua saúde através da sua vida muito boêmia, gostava muito da noite, e a partir de alguns excessos entre álcool, fumo, ele foi comprometendo sua saúde, acabou desencarnando por conta de doenças que ele contraiu devido ao seu comportamento, e ele acorda, desperta nas regiões inferiores do mundo espiritual, passa um bom tempo ali até ser resgatado e levado ao nosso lar. E aí ele começa realmente a entender o que é a vida, que a vida verdadeira é a vida espiritual, é o mundo espiritual. E após passar por tratamentos e reabilitações, ele começa a estudar e trabalhar, e aí diversos trabalhos ele vai nos trazendo nos seus livros, nas suas obras, de forma muito clara e muito detalhada, como que é a vida no mundo espiritual, e como que é esse processo de cada um de nós, quanto espírito, no nosso processo evolutivo. E assim ele mostra nas suas obras a importância, primeiramente, do conhecimento, do entendimento. E esse livro aqui, como diz, o próprio nome já propõe, que fala de ação e reação, ele vai nos mostrar realmente causas e efeitos de comportamentos de espíritos. Ele vai trazer histórias reais de espíritos que estão em socorro em uma região no mundo espiritual, aonde vai relatar em 20 capítulos, cada capítulo uma história, aonde o grupo que o André Luiz vai acompanhar vai em auxílio desses espíritos no hospital, nesse posto de socorro do mundo espiritual. E vai nos mostrar também, a principal proposta que esse livro vai nos deixar, é o entendimento da nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos. Toda escolha, ela vai gerar algo, bom ou positivo. Tudo que a gente, como nós já ouvimos, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, mas temos que ter a consciência de que nem tudo convém. Tudo que eu fizer, eu vou ter que responder por isso. E ele nos traz realmente essa mensagem, através das histórias que a gente vai encontrar nesse livro,
e do depoimento dos próprios espíritos, muitos deles, após serem acolhidos e começarem a sua recuperação, esses espíritos mesmo também relatam aquilo que eles fizeram em vidas passadas, que levaram a tamanho sofrimento, as consequências que as suas escolhas e as suas atitudes causaram, muitas delas ligadas ainda ao materialismo, ao egoísmo, à ganância, à vingança, todos esses sentimentos que até hoje nós carregamos conosco. E precisamos urgentemente, o quanto antes, tentar de alguma forma, pelo menos diminuir, pelo menos eliminar. É um trabalho longo, é um trabalho que precisa de paciência, claro, mas é um trabalho que precisa ser feito. Porque muitas vezes a gente se deixa levar pelas aparências, a gente se deixa levar pelas as tentações do nosso mundo, seja ele nas questões materiais, ou mesmo no nosso relacionamento, seja em família ou no grupo de trabalho. Nós temos muita pouca paciência, às vezes, a nossa paciência é curta. Então, muitas vezes, por isso, a gente acaba caindo, né, nas tentações, a gente acaba caindo em situações que nós mesmos criamos, primeiramente para nós e depois para o nosso próximo. E aqui nós vamos ver histórias muito interessantes que vai nos relatar, que vai fazer com que a gente reflita e faça essa autoanálise. O que eu estou fazendo, como eu estou agindo com o meu próximo, como eu estou agindo dentro da minha casa. Será que eu ainda carrego comigo esses sentimentos que a gente vai ver aqui dentro dessa obra? Será que eu já fiz? Será que, como é que eu lido quando eu estou em determinada situação? Porque às vezes a gente acaba deixando a nossa fraqueza falar mais alto. Somos frágeis ainda. E por conta dessa fraqueza, dessa fragilidade, a gente muitas vezes acaba caindo, deixando que as coisas saiam do controle. E aí, no momento de desequilíbrio, é algo que a gente vai fazer que não tem volta. E depois, quando a gente faz, depois que a gente já fez, não tem volta. E a gente vai encontrar, então, aqui muitos ensinamentos. Eu vou falar um pouco aqui de alguns personagens desse livro. Primeiro, André Luiz, né, que é o espírito que narra essa obra, que traz as narrações desse livro. Depois nós vamos ter também Hilário, que é um outro espírito que, assim como André Luiz, está acompanhando esse grupo nesse trabalho, onde eles vão conhecer como é feito o auxílio nesse posto de socorro. Depois nós vamos ter Druso, que é o diretor e o instrutor. Ali onde eles vão é chamado de Mansão Paz. É uma região, é um local onde espíritos que desencarnaram por conta dessa problemática são socorridos. Só que a gente vai perceber que eles são levados para essa Mansão Paz, muitas vezes, após bastante tempo, nas zonas inferiores, por conta do peso de consciência que eles ficam após descobrirem o que fizeram, por conta de muitas vezes não entender o que aconteceu. Então tem espíritos que ficam muito tempo nas zonas inferiores até conseguirem ser resgatados e começar a entender e começar a aceitar o auxílio para se melhorar. Então nessa Mansão Paz, nós vamos ter Druso, que ele é o diretor dessa Mansão Paz e um instrutor desse trabalho. E vamos ter também Silas, que é o assistente espiritual que acompanha também Druso nesse trabalho. E ali vão ter casos marcantes, que incluem histórias de suicídio, vingança, remorso, obsessão espiritual e redenção, cada um ilustrando como nossas atitudes influenciam em nosso destino espiritual. Então a gente vai encontrar esse grupo dentro dessa Mansão Paz, auxiliando essas entidades que no momento oportuno conseguem ser resgatados. E cada um vai despertar de uma forma. Cada um vai mostrar
a sua problemática. Cada um vai narrar ou vai deixar transparecer os seus defeitos e o porquê chegaram até ali. E que são cada história que nós vamos ver que são muito comuns, que são bem conhecidas de nós, como a gente viu aqui, as situações que levaram cada espírito a chegarem até esse local. E uma das histórias que eu vou compartilhar aqui com vocês, que não dá para a gente falar de todas elas, mas eu vou compartilhar uma, que todas elas são interessantes, mas eu achei legal trazer essas daqui para compartilhar com vocês. É o capítulo 9. O capítulo 9, o título é A História de Silas. Silas, que é o assistente espiritual que acompanha esse grupo. Num determinado momento, lá no capítulo 9, após vários atendimentos que eles fazem, e conforme eles vão fazendo o atendimento, André Luiz e Hilário, eles fazem várias perguntas, eles têm várias dúvidas, aí eles são orientados, ora por Drus, ora por Silas. E aí, depois do decorrer de vários atendimentos, Silas resolve contar a sua história. E ele conta que ele foi filho de um homem muito rico, ele era filho único de um homem muito rico, e lógico que na cabeça dele, como filho único, ele esperava um momento em que um dia ele ia ser o único herdeiro dos bens materiais da família. A sua mãe desencarna, e um tempo depois o seu pai acaba se simpatizando com uma moça mais jovem do que o pai, e acaba se casando com ela. Silas não aceita. Em primeiro porque ele tinha dentro dele essa ganância, que ele queria ter todos os bens para ele. E também porque ele acabou julgando mal a moça, achando que ela estava casando com um pai só para tirar proveito dos bens da família. Mas na realidade, essa moça era uma moça boa, era uma moça honesta, inclusive gostava de Silas, tratava bem ele. Mas Silas ficou com esse pensamento negativo com essa moça. E ele começa a criar uma forma, a pensar uma forma de separar o pai da moça. Porque na cabeça dele, o que ele pensava? Primeiro, ela casada, ela vai acabar tendo direito a uma parte dos bens. E se de repente eles tiverem filhos nessa nova união, os filhos deles, os meus irmãos, também de uma certa forma vão ser herdeiros. E ele não queria isso. Então ele começa a imaginar uma forma de separar o pai da moça. E aí ele descobre que tempos atrás essa moça havia se relacionado com um rapaz que ele conhece, e aí ele começa a convidar esse rapaz para dentro da casa dele, para participar das reuniões familiares, das festas, para ver se esse rapaz, que ele sabia que ainda alimentava uma simpatia pela moça, tentasse, retomar as investidas para ver se a moça cedia. E assim foram meses desse rapaz frequentando a casa de Silas, realmente mostrando que ainda gostava da moça, investindo, assediando, enfim. E a moça resistindo, se passaram meses, até que uma vez, em um determinado momento, ela acaba cedendo, no momento de fraqueza ali, ela acaba cedendo, e nesse momento eles estão na casa de Silas com o pai, ele dá um jeito do pai flagrar essa traição. E o pai flagra. Só que aí a coisa sai do controle. Não termina como Silas imaginava, porque a ideia de Silas era apenas separar o casal. Apesar da sua grande ganância, da ambição que ele queria ficar como único herdeiro, a intenção dele era apenas separar o casal. Só que diante desse episódio, o pai, que gostava muito da moça, adoece, fica acamado, e Silas gostava muito do pai, e a moça, muito decepcionada, muito envergonhada, muito triste pela separação, porque também gostava do marido, acaba se envenenando e tirando a própria vida. E o pai vai adoecendo até que também desencarna. E aí Silas narra que a partir daí a sua vida acabou.
porque não era o que ele queria. Ele falou que mesmo depois de ele tendo ficado com toda a riqueza que ele desejava, a sua consciência pesou, ele ficou com esse sentimento de culpa muito grande, com um remorso muito grande, que ele não aguentava mais, ele não teve mais felicidade de viver. Aí ele resolve viajar para o exterior, fica um tempo fora. Quando ele volta, ele não consegue mais voltar para a casa dele pelas lembranças, e ele é acolhido por um amigo. E é na casa desse amigo, por conta até mesmo do remorso que ele tinha, ele andava tendo muito dor no estômago. Em um determinado momento, na adega do amigo, ele vê um frasco e achou que fosse bicarbonato de sódio. Só que, na verdade, era arsênio. Ele toma e acaba, o arsênico, e acaba desencarnando. Ele se envenena sem querer, consumindo esse arsênico. E olha que interessante, a forma como ele desencarna, já na mesma encarnação, foi semelhante ao da madrasta. Então você vê que já começou ali o resgate de Silas. E aí, ok, ele termina o assunto por aí. E André Luiz, ele até narra que ele e Hilário ficaram na dúvida se realmente aquela história poderia ser verdade, porque nesse momento eles estavam auxiliando dois espíritos rebeldes, e ele ficou com dúvida, será que Silas inventou essa história só para sensibilizar aqueles dois companheiros que são rebeldes, ou será que era verdade? Mas a história foi bem contada, ok, e aí segue-se os outros capítulos com outros atendimentos, até que no último capítulo, no capítulo 20, vem a revelação, que eu não vou contar todas elas para você, porque não vai dar tempo, e eu vou deixar para vocês descobrirem. Mas, resumindo um pouco, eles resgatam uma mulher que estava ali em sofrimento há um bom tempo. Na conversa da mulher ali com o instrutor, descobre que essa mulher era a madrasta do Silas, e na conversa, no momento do socorro, André Luiz descobre que outras pessoas que estão ali no grupo teve ligação dentro dessa família. E o que mostra para nós? Que mesmo depois que o espírito, de alguma forma, recebe condições de participar de um trabalho como esse, ou até se tornar um instrutor, ele ainda fica com o seu passado muitas vezes para corrigir. Porque ali mesmo a gente vê o próprio assistente encontrando aquela pessoa que ele feriu. Não era a intenção dele que ela desencarnasse daquele jeito, mas acabou, por conta da sua atitude, criando toda aquela problemática entre ela, ele e o pai. E a gente vai até descobrir que o pai dele também estava ali nesse grupo. E é bem interessante, e sem falar de outras histórias que tem, que a gente vê ali os detalhes, como que as coisas ocorrem, como que as nossas escolhas realmente interferem muito na nossa vida, tanto agora como na vida futura. E tudo que nós fizemos hoje, todas as escolhas que nós fizermos hoje, ela vai refletir lá na frente. Não adianta a gente querer dar desculpas, porque nós temos consciência muitas vezes do que nós estamos fazendo e precisamos controlar muitas vezes esse nosso ímpeto, controlar um pouco a nossa ansiedade, controlar esse momento que às vezes nos tira do violência. Sempre tem uma maneira de nós conquistarmos os nossos recursos materiais sem precisar extrapolar, sem precisar ir por caminhos tortos, sem precisar prejudicar o próximo. Então, quando a gente faz muitas vezes consciente. E se não estávamos conscientes, que possamos passar a ser conscientes que as nossas escolhas, que as nossas atitudes, elas realmente vão determinar aquilo que a gente vai ser amanhã, e esse amanhã pode ser ainda nessa encarnação, mas também determinar o que nós vamos ter e passar lá na frente. Então fica para nós essa reflexão, que possamos ler o livro, que possamos estudar. A doutrina espírita nos traz ali uma gama de títulos e livros muito bons para que a gente possa realmente cada vez mais estudando o Evangelho de Jesus,
conseguir dar um pouco mais de equilíbrio à nossa vida, porque mais equilibrados as coisas realmente ficam menos complicadas, sabendo que sempre temos quem ampara por nós, mesmo quando erramos, mesmo quando não percebemos ou quando esquecemos, sempre tem irmãos velando por nós, sempre tem irmãos que estão ali dando aquela sustentação, nos inspirando para que a gente possa ter uma caminhada mais segura. Que Jesus nos abençoe. E assim, depois de todas essas palavras que o nosso irmão trouxe para nós com tanto carinho, e que nós possamos nessa semana refletir sobre todas as nossas ações que vai gerar uma reação. E agora vamos nos transportar para um lugar tranquilo, sereno, envolvido por todas essas palavras grandiosas que acalentaram o nosso coração, rogando a Deus, a Jesus, que através dos médios possamos receber tudo aquilo que viemos aqui buscar, que uma luz branca, translúcida, envolva todo o nosso ser, adentrando pelo coronário, passando por todos os centros de força, fortalecendo cada um em cada necessidade que nós necessitamos, que nós atentamos os nossos pensamentos para aquele órgão que mais necessita nesse momento, e que as benesses do Pai possa envolver-nos com seu manto de amor, de carinho, de bênçãos, de saúde, de paz, de reflexão, para que nós tenhamos sempre para conosco o alto amor e o amor também ao próximo. Que nós pensamos também que tudo aquilo que nós fazemos para nós reflete no outro, e tudo que nós fazemos para o outro reflete também em nós. Envolva-nos, Senhor, na Tua luz, na Tua mansuetude, e que possamos sempre ser esses seres acolhedores que Tu espera de nós, que possamos ser envolvidos por essas energias de paz, de luz, de energias benfazejas, que envolva todo o nosso ser, desde o coronário, passando por laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, suprarrenais, descendo pelas pernas, subindo até o básico, e vértebra a vértebra alinha toda a nossa coluna, e fechando novamente no coronário, e que essas bênçãos de amor desçam como chuva sobre nós. E assim energizados que estamos, que possamos doar o muito que recebemos para todos os irmãos que se encontram hospitalizados ou em tratamento, que possam receber essas energias benfazejas também, assim como nós. Que possam essas energias adentrar também as penitenciárias, atendendo os irmãos mais necessitados,
assim como as casas de repouso, os orfanatos, os lares que passam por desajustes, que possa chegar também aos nossos irmãos que se encontram em situações de rua, que nessas noites frias possam encontrar o calor de mãos amigas, que possam atender às suas necessidades. E assim, vamos levando essas energias também para os nossos lares, para os nossos entes queridos que ali se encontram, que possam receber, assim como nós, essas energias, que o nosso lar seja envolto em bênçãos de paz, de luz, de harmonia, e que possamos ter uma semana tranquila, uma semana de muita leitura, reflexão, de aprendizado, de solidariedade para conosco e para com o próximo. E que essas energias também envolvam todo o nosso país, os nossos governantes, que possam estar sempre em harmonia com os demais governantes dos outros países, que possam trabalhar como representantes legais do povo e que possam trabalhar para esse povo que necessita tanto desse amparo, dessa luz. Rogamos também que essas energias estendam para todo o nosso planeta Terra, envolvendo a cada ser em cada necessidade que possa ter. E rogamos também que essas bênçãos do mais alto recaia sobre as caixinhas de vibrações que estão na entrada do nosso salão. Que tanto os encarnados como os desencarnados possam receber o que colocamos ali, que cada um esteja necessitando. E assim, Senhor, agradecemos por todas essas benesses aqui recebidas, por toda a lição de hoje. E vamos às bênçãos das águas, se trouxemos as garrafinhas, se não mentalizamos elas em nossas casas, assim como os nossos filtros, as águas dos hospitais, das casas de repouso, dos orfanatos, onde quer que exista um filtro, uma garrafinha num carro ou na rua, sendo transportada pelos nossos irmãos, que possam receber essas bênçãos do mais alto, que tudo aquilo que nós necessitamos, vamos mentalizar que essas bênçãos dos médicos, dos fitoterapeutas, dos homeopatas, através das mãos amorosas de Jesus e de seus emissários, possam colocar nessas garrafinhas os lenitivos que estejamos precisando. E assim, Senhor, te agradecemos por todas essas bênçãos recebidas. Te agradecemos por mais essa oportunidade de aqui estarmos hoje. Que possamos ter uma semana de muitas bênçãos, de muita reflexão sobre tudo que foi nos orientado, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente, se assim o Senhor nos permitir. E vamos para as preces, para a prece final, com a graça de Deus. Que assim seja. E assim, nesse momento,
permaneçamos com os olhos fechados, com os pensamentos elevados até Jesus, e vamos agradecendo por esse trabalho, agradecendo a toda a equipe espiritual aqui presente, que nos auxiliaram, ao Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, a todas as suas equipes médicas, e que possamos levar, Senhor Jesus, esses ensinamentos e essas bênçãos em nossos corações. E, acima de tudo, praticar o seu Evangelho no dia a dia, onde estivermos. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que assim seja. Boa noite. Só um minutinho, por gentileza. Deixa eu melhorar um pouco aqui. Aí, agora deu um bom resultado. Primeiro, né? Domingão, nosso dia, como diria o Reinaldo Leite, é a nossa vingança, a vingança dos pais, né? É o dia dos pais, que Deus abençoe a todos. Recados espirituais, lembre-se dos papais que já foram, dos avós que foram muitos pais substituindo os pais, lembre-se daquelas que foram mãe, foram pai, lembre-se de todos. Trago, nessas épocas, muitos são visitados por eles. Então, a recordação boa, alegre, feliz é importante. Faça a oração, peçam tudo de bom para o papai que já porventura tenha ido, né? E curta o Dia dos Pais. Muitos receberam, praticamente todos receberam, uma rosa branca, linda, maravilhosa, né? E alguns que estão sendo, olha o que eu vou falar aí, vou constar o que eu não tenho aqui. Alguns estão sendo preparados para serem pais. Que Deus abençoe. Nós temos aqui de luz, paz e amor em Jesus.